Vamos de campeonatos internacionais? Fala, guerreiros, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. E nesse vídeo nós vamos trazer aí campeonato português e espanhol. Nessa sexta-feira tem taça, né? Hoje também tem Copa do Rei da Espanha. Vamos falar desses jogos e o italiano não para. Hoje tem jogos do italiano e domingão tivemos as partidas. Não trouxemos aí no vídeo de ontem, segunda-feira, porque a correria tá grande, mas a gente tá aqui para vencer essa correria, né? Vamos então, guerreiro, porque nós somos guerreiros e vencemos tudo, né? Que aparece aí pela frente. Vamos lá então na tela para você. Tá aqui no Campeonato Saudita, tivemos jogos e o Al Hilal realmente conseguiu a liderança do Sauditão. Nos jogos de domingo, o Al Razan perdeu para o Neon 2-1. O Darkan perdeu para o Al Hilal 2-0 e o Al Qazid bateu o Al Reed por 4-0. Goleadona aí do Al Qazid, que está muito bem na tabela. E o Al Qazid vai pegar justamente aí o Al Nassr de Cristiano e o Al Razan, que perdeu, vai enfrentar o Al Hilal na casa do Al Hilal. São jogos do dia 8, quinta-feira agora, já está bem perto daqui, depois de amanhã, mais conhecido como depois de amanhã, popularmente, né? Então tá aí, né? Essas são as próximas rodadas aí que importa, né? Al Qazid está aqui, vai enfrentar o Al Nassr. São os jogos aí do Sauditão. Vamos de tabela aqui do Sauditão, tá? Então, tá aí a Unilau 32, Al Nassr 31. O Al Tal é o terceiro com 28. O Al Ali Saud tem 25. E o Al Qazid, aquele mesmo que venceu aí, tá aí, ó. Quinta colocação, 24 pontos. Logo seguido aí do Al Ittihad. Vai ter emoção aí no Sauditão até no final do campeonato. Tá começando a se afunilar aí. Campeonato Saudita. E ainda, ó, falta 20 guerreiro. 20 jogos aí. 21 jogos praticamente, né? Porque ainda a rodada 14 não aconteceu. É muito jogo pela frente, é muita história ainda no Sauditão, beleza? Lembrando que dia 20 nós teremos Liga dos Campeões, tá? Liga dos Campeões da Europa, Conferência League e muito mais aí para você. Vamos de português, rodada aí que aconteceu nesse final de semana, jogos importantes e líder consolidado aí o Porto, né? Tá aí na tela. Então tivemos a vitória simples do Porto, 1-0, suficiente para manter 3 pontos de distância, na verdade mais de 3 pontos de distância aí do segundo colocado. Vamos falar sobre isso aqui, ó. Na rodada de domingão, tivemos Rio Ave 3-1 em cima do Casa Pia. Santa Clara perdeu para o Porto 1-0 e o Alvarenga bateu o Famalicão por 1-0. Nesse domingo, dia 11, nós teremos aí dois jogos, guerreiro. Teremos Nacional contra o Santa Clara e o Moreirense contra o Tondela pela 16ª rodada, ou seja, dois jogos atrasados aí pela 16ª rodada. Aí nós vamos também trazer aqui a tabela do português para você ficar ciente aí de como está a disputa aí do português. Aí tá vendo aí, ó, 49 do Porto contra 42 do Sport, que empatou, e o Benfica agora também colou no Sport, e a diferença é de 3 pontos e a diferença aqui é de 7 pontos para o Porto, né? O Sport aí. Então, bem distante, tranquilo, né? Vamos ver como é que fica as cenas dos próximos capítulos. 7 pontos é a diferença do líder para o vice-líder. Porto perdeu a chance aí de continuar na cola do. Aliás, o Sport, né? Perdeu a chance de ficar na cola do Porto, tá? Vamos aqui de Taça de Portugal. É o equivalente ao a nossa Copa do Brasil. Domingo agora tem Torrense contra Leiria. Jogaço aí, dia 11. E no dia 14, quarta-feira, tem Faf e Braga. Esse jogo é pelas quartas de final da Taça de Portugal.
Os demais jogos aí vai ficar só um jogo para fevereiro, guerreiro. Sport e AVS SAD. O Porto também joga com o Benfica, clássico, clássico na taça, né? Você vê aí que é o primeiro colocado do Campeonato Português contra o terceiro, né? Então vai ser jogão aí para você. Então fica conosco aqui que agora a gente vai falar de italiano. Tem jogos do italiano hoje, tá, guerreiro? Você aí que tá saindo para o trabalho de manhã cedo, 11 da manhã tem jogo aí do italiano. Vamos falar primeiro aqui do que aconteceu no domingo, que nós não trouxemos. Tá aí, o Napoli venceu a Lazio por 2-1. Jogo fora de casa para o Napoli. Em casa para a Lazio aí, derrota por 2-0, né? Eu falei 2-1, mas é 2-0. A Fiorentina bateu a Cremonense por 1-0. O Verona perdeu por 3 para o Torino. Mesmo jogando em casa, o Verona não conseguiu ser superior à equipe do Torino. E a Internazionale bateu o Bologna por 3-1. Vamos falar dos jogos de hoje, aí a gente traz a tabela aí para você, ó. Pisa e Como, 11 da manhã. Às 14 horas tem Lens e Roma. Às 16h45 tem Sassuolo e Juventus. São três jogos hoje. Amanhã tem mais. Tem Bologna e Atalanta às 2h30. No mesmo horário tem Napoli e Verona. E o Parma enfrenta a Internazionale às 16h45. Aí tem ainda ó, Torino e Udinese, 16h45. E a Lazio e a Fiorentina são jogos de amanhã. Você conseguiu pegar quantos jogos são? Eu digo para você, cinco jogos, né, pelo italiano amanhã, três hoje e dois na quinta-feira aí. Esse é o campeonato italiano, que está na 19ª rodada. Tem muito jogo ainda, tem muita história aí pelo italiano. Vamos aqui de tabela na tela aí para você. Internazionale 39, o Milan na cola com 38, 37 tem o Napoli. A Juventus agora tem 33 e é o quarto colocado, né? Ultrapassou aí a Roma, apesar de ter empatado, e a Roma perdeu, né? A sua partida. Então temos o Como na sexta colocação com 33 de diferença. Tá bem acirrada aí a disputa do italiano. Qualquer vacilo, alguém vai ficar para trás. Beleza, guerreiro? Vamos aqui então de Copa da Itália. Tá aí na tela então para você. Copa da Itália, terça-feira agora, dia 13, tem Roma e Torino. Jogaço aí para definir os outros jogos das quartas de final. Lembrando que esse aqui é as oitavas, tá? Falta dois jogos para definir as oitavas. Então, nessa terça-feira, dia 13, tem um, Roma e Torino. E na outra, aliás, dia 27, né? Bem longínquo aí já no final do mês de janeiro. Fiorentina e Como, né? Para definir aí os próximos jogos da, das quartas de final. Lembrando que já tem duas aqui definidas, que é Bologna e Lazio, Atalanta e Juventus. Falta definir aqui quem vai pegar o Milan, né? E quem vai pegar aí cadê o outro? A Internazionale. Só sobrou gente difícil, né? Vamos ver como é que fica isso nos dos próximos capítulos, tá? Muito bem, então, guerreiro, vamos aqui de Premier League, um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Tem jogo hoje, tá aí na tela para você, ó. West Ham e Nottingham Forest às 17 horas, o único jogo de hoje. Crystal Palace joga amanhã contra o Aston Villa, o Fulham contra o Chelsea. E temos aí o Brentford contra o Sunderland amanhã também às 16h30. O Bournemouth pega o Tottenham, o City pega o Brighton, o Everton pega o Wolverhampton e o Burnley joga contra o Manchester United. Para fechar essa rodada, Newcastle e Lens, jogo às 17 horas. E na quinta-feira, dia 8, ou seja, mais conhecido como depois de amanhã, Arsenal e Liverpool, mais um clássico aí do campeonato inglês. Campeonato inglês que teve nesse final de semana, o clássico entre City e Chelsea ficaram no 1-1 mesmo, né?
a partida. O Fulham também empatou em 2-2 com o Liverpool, que começou de novo a ficar tropeçando, né? O Liverpool. Tava bem, tava subindo aí. E aí o resultado não foi bom, não. Aí tivemos o empate do Leeds e do United, também outro que tá oscilando, né? Começou um embalozinho aí, agora voltou, né, a tropeçar. E aí temos o Tottenham e Sunderland 1-1 também. Já falei do Newcastle contra o Crystal Palace, 2-0 foi o resultado. E o Everton perdeu em casa para o Brentford 4-2, guerreiro. E aí você quer saber como é que ficou aqui a tabela do campeonato inglês? Está aí na sua tela, então. Arsenal 48, City, ó, empatou. Ficou em situação difícil, já é dois empates, hein? E agora viu o Aston Villa acompanhá-lo, né? A sorte aí é que o Liverpool oscilou também nas duas últimas, né? Empatou aqui, tem 34 pontos, e o Chelsea tem 31, junto com o Manchester United. Então, bem acirrado aqui nessa parte de baixo. O Arsenal agradece 5 vitórias em sequência, 48 pontos. São então 6 pontos de diferença aí para o segundo colocado. Será que vai conseguir ganhar com folga aí o Arsenal? Veremos cena dos próximos capítulos. West Ham, Burnley e Wolverhampton são os times aí que estão na zona de rebaixamento da Premier. E a Copa da Inglaterra, quando vai ser? Agora, né? Sexta-feira, temos aí jogos da próxima fase da Copa da Inglaterra. Que fase é essa? É a terceira rodada, né, da Copa da Inglaterra. Teremos esses jogos que está aí na sua tela. Começa então sexta-feira e vai aí até o domingão, se por enquanto até sábado aqui, né? É o que apresenta. Mas isso aí vai ficar para um próximo vídeo que a gente trouxer a respeito da Copa da Inglaterra. Vamos de La Liga, tá aí na tela então para vocês. É dia 9 agora, né? Sexta-feira tem La Liga. Barcelona, ó, continua líder com 49, 4 pontos em relação ao Real Madrid, seguido de Vila Real e Atlético de Madrid também, que tem 38, as duas equipes, né? O Vila e o Atlético. O espanhol aí tem 33. Vamos aqui de jogos, né? Domingão nós tivemos isso aqui, ó. Sevilha perdeu em casa para o Levante 3-0. Real Madrid goleou o Betis por 5-1. Já o Mallorca perdeu em casa para o Girona 2-1 e o Alavés empatou com o Oviedo em 1-1. O Real Sociedad e o Atlético de Madrid também ficaram em 1-1. Resultado ruim, né, para o Atlético de Madrid, que poderia ter chegado ali na ponta, né? Na parte de cima com mais tranquilidade. Olha aqui a cara do Kylian, né? Olha o olhazinho dele aí. Parece com minha máscara, né? Brincadeiras à parte, tá aqui dia 9, então teremos La Liga para você, beleza? Copa do Rei da Espanha tem um jogo para definir, então, a próxima fase. É o último jogo, né? Dessa fase aí da Copa do Rei da Espanha. É hoje Granada e Raio Valecano. Para definir, guerreiro, o quê, né? A terceira fase, né? Que tá terminando a segunda rodada. Não sei se depois dessa fase aí já é oitavas de final, né? Da Copa do Rei. Mas é o último jogo aí dessa segunda fase. Vamos ver como é que fica então as definições da próxima tabela assim que encerrar esse jogo, né? Quem vai jogar? Granada e Raio Valecano hoje, 3 da tarde. Não perca, né? Bundesliga, tá aí. Bundesliga é na sexta-feira, dia 9. E aí já começa assim, ó, com emoção, né? Nesse domingo não tivemos Bundesliga não, né? Mas teremos, ó, Eintracht Frankfurt contra o Borussia Dortmund, né? Na sexta-feira. Aí depois tem toda a rodada aí. Vamos ver aqui o Bayern, né? O Bayern vai pegar o Augsburg. É. Bayern com folga, né? Sendo campeão aí do campeonato alemão. Tá muito longe do segundo colocado. Vou mostrar a tabela aqui, vou voltar. Tá aí o líder Bayern, né? Olha a diferença aqui, guerreiro. Quase 10 pontos, né?
de diferença, quase 10. 9 pontos em relação ao Borussia, que é o segundo colocado, né? Aí o terceiro tem 29, que é o Leverkusen, e o RB Leipzig está colado com ele ali com 29 também. Hoffenheim é o quinto com 27 e o Sturtgren com 26. Essa é a tabela do campeonato italiano. Não tem nem graça, né? Assim, pelo menos da minha parte, não, né? O torcedor do Bayern agradece, né? Mas você quer isso aqui no futebol brasileiro? Um time todo ano aí ganhando. O Bayern passou 10 anos ganhando seguido, né? Você quer isso aqui no Brasileirão? Eu não quero, né? Embora eu quero que meu time sempre ganhe, mas não todos os campeonatos. Que aí fica chato, né? Muito bem, tá aqui então, ó. Copa da Alemanha, dia 3 de fevereiro, né? Volta aí a Copa da Alemanha. Quartas de final é pancada por cima de pancada, né? Vamos aqui de francês na telas. Dia 9 agora. Teremos então a próxima rodada do francês. E vamos falar aqui, né? Ah, não é dia 9 não, é dia 16, né? Eu acho que é dia 16 porque dia 9 é a Copa da França, né? É isso mesmo. Dia 9 e dia 10. Tá aqui, ó. Rangers e Toulouse pela Copa da França. Então retorna aí nesse sabadão, sábado e domingo, Copa da França para você. Já sabe onde acompanhar, tá? É aqui com o Guerreiro, canal Guerra Fute 13. Muito bem, vamos aqui Eredivisie também, acho que é dia 17. É dia 9 agora, sexta-feira, Eredivisie. E o Turco, que é dia 17. Vamos de Sauditão logo aqui. Tá aí na tela para você, Campeonato Saudita. Tivemos aí a liderança, já trouxe na verdade, né? Então fechou o vídeo, fechou, foi o primeiro campeonato que falamos aqui no canal. E aí, o que que você achou dos campeonatos internacionais? Coloca aqui nos comentários, deixe seu like, ative o sininho das notificações. Daqui a pouco a gente volta com copinha. Por esse vídeo é isso. Abraço, valeu, fui.